pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o professor Gustavo Montanha e eu desenvolvo os conteúdos de história, filosofia e sociologia aqui no canal Não Perca a Cabeça. Eu trouxe um tema espetacular para você hoje, que é Revolução Cubana. Você já ouviu falar em Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara? Já ouviu falar em crise dos mísseis aí que aconteceu entre a União Soviética e os Estados Unidos? Ou você entende alguma coisa sobre essa treta histórica que permeia até os dias de hoje entre os Estados Unidos e Cuba? Não! Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Poxa, tá sem internet. Tô falando grego? Calma, perca a cabeça. Fique aí que até o final desse vídeo eu tenho certeza que você vai estar sacando tudo desses temas. Pessoal, antes de começar a assistir esse vídeo, eu aconselho você a ir lá e assistir o vídeo de Guerra Fria, pois a Revolução Cubana aconteceu dentro do contexto de Guerra Fria. Então se você não saca de Guerra Fria, você não vai sacar tudo certinho de Revolução Cubana. Então vai lá, para tudo, vai lá, assiste o vídeo de Guerra Fria e depois você volta aqui. Vai lá. Foi? Assistiu? Muito legal. O ano é 1898. Cuba, nesse ano, se torna independente da sua metrópole Espanha. E ela tem o apoio dos Estados Unidos. Olha que louco! Os Estados Unidos vai apoiar Cuba a se tornar independente em relação à sua agora antiga metrópole Espanha. E no ano de 1902, os Estados Unidos lança a emenda Platt. Essa emenda, ela vai dar suporte para que os Estados Unidos influenciem na política e na economia de Cuba. Olha que louco! Estados Unidos ajuda Cuba a se tornar independente e depois começa a influenciar na política e na economia de Cuba, que era uma grande produtora de cana-de-açúcar. Esses grandes lucros que vinham da cana-de-açúcar começou a ir para o empresariado norte-americano. Olha que beleza! Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando? E não são só questões econômicas que os Estados Unidos influenciam Cuba, não. São nas questões políticas também. Os Estados Unidos começam a patrocinar governantes que estejam fechados com as propostas e interesses econômicos dos Estados Unidos. Então só governa Cuba quem tiver fechado com os Estados Unidos. E esse ambiente de exploração e dependência cubana com os Estados Unidos começa a criar uma revolta popular. Começa a criar mesmo um ambiente de descontentamento popular. Porque dentro disso tudo, o povo é meio deixado de lado. E é nesse ambiente que surge a figura de Raul Castro e o líder Fidel Castro. Dois personagens que vão nortear a história cubana até os dias de hoje. Os dois, no ano de 1953, vão tentar atacar o quartel militar de Moncada. Olha esses dois. Pra pegar a arma e meter pipoco no governo. É bem isso. A ideia de roubar essas armas. Mas o plano não dá muito certo. Os dois são capturados e são exilados lá pro México. Olha só. Então nesse descontentamento social, surge dois personagens, Raul e Fidel Castro, que tenta roubar umas armas de um quartel militar cubano para poder lutar contra esse governo, né, que está influenciado pelos Estados Unidos. Não dá certo e os dois, são exilados para o México. Lá no México, Raul Castro e Fidel Castro vão conhecer Ernesto Che Guevara. Olha que louco! Os três caras mais barulhentos das Américas se conhecem exilados. E eles começam a articular um plano revolucionário para dominar Cuba. Em 56, eles vão pegar um barco, eles e mais 80 guerrilheiros, tá? Que também eram pessoas extremamente barulhentas, e vão atravessar o mar e chegar até a ilha de Cuba e começar a articular um plano de revolução. Você sabe o que é revolução? Deixa eu te explicar. Imagina que essa cadeira é a política cubana. Ernesto Che Guevara, Fidel Castro e Raul Castro queriam fazer isso aqui com essa política cubana. Acho que você
vocês entenderem o que é revolução. Eles queriam chegar lá, em Cuba, montar uma guerrilha e rebentar com o governo do então ditador chamado Fulgêncio Batista. Eles queriam acabar com tudo e tomar o poder. E é isso que eles começam a articular. E no ano de 1959, Fulgêncio Batista e todas suas tropas de defesa são vencidas em Sierra Maestra. E a revolução, até então articulada, se torna realidade. E o Fidel Castro consegue dominar a ilha de Cuba, junto com seus dois grandes generais, Raul Castro e Che Guevara. Olha que louco. Mas a revolução só não foi se firmando fácil assim não. Em 61, 2 anos depois da grande vitória em Sierra Maestra, o exército do Fidel Castro enfrentou um grande desafio interno. Alguns militares, antigos aliados de Fulgêncio Batista, tentam dar um contragolpe no exército revolucionário e tirar o Fidel Castro do poder, mas eles não conseguem. É aí que Fidel Castro cria mais força ainda dentro de Cuba. E em 62, os Estados Unidos excluem Cuba da OEA, que é a Organização Econômica das Américas. Ele exclui, fala assim, Cuba não representa o ideário americano de ser. Então ela está excluída. Olha que louco. Quando há essa exclusão, quem que vai ser o país que vai falar Cuba? Calma. Os Estados Unidos. Quer, mas eu te quero. Quem vai ser esse país? Lembra do contexto de Guerra Fria? A União Soviética vai começar a apadrinhar Cuba e ficam extremamente truta. Tanto que a União Soviética vai colocar alguns mísseis ali na ilha de Cuba. Essa que é a crise dos mísseis. A União Soviética, quando ela começa a apadrinhar Cuba, ela coloca uns mísseis ali em Cuba. Lembrando que Cuba fica a menos de 160 quilômetros dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos falam assim, ô louco meu, tá bom, né? Você quer apadrinhar, né? Tá dentro de Guerra Fria, mas vai virar míssil pro meu lado? Se você soltar um míssil desse, eu vou pipocar Cuba, hein? Então começa a ter uma crise pesada em volta desses mísseis. Mas aí a União Soviética recua, tira esses mísseis dali e tudo fica meio que naquela paz. Aquela paz da Guerra Fria, sabe? Aquela paz que não existe. E Cuba começa a se tornar então uma economia, ter a sua política agora patrocinada pela União Soviética. E esse patrocínio vai até 1991. O que acontece em 1991? A União Soviética entra em colapso, ela começa a ser fragmentada. A União Soviética perde a Guerra Fria. E com a derrota da Guerra Fria, da União Soviética na Guerra Fria, Cuba também começa a definhar economicamente. O governo do Fidel Castro, após esse colapso, não consegue ter estrutura econômica para poder manter o seu poder tranquilamente, né? Então é aí que Cuba começa a se fechar ainda mais com o comércio internacional. A ditadura do Fidel Castro, que nunca foi pacífica, começa a ficar mais acirrada e só vai começar a ter negociações de vínculo real econômico após a morte do Fidel Castro, quando Raul Castro assume o governo, né? E começa a fazer aí alguns acordos econômicos com os Estados Unidos, já com o presidente Obama. Por isso que é tão preocupante esse governo do Trump, porque ele não tem uma visão tão aberta assim em relação a antigos inimigos norte-americanos. É isso aí, tomara que você tenha gostado, tamo junto, não perca a cabeça, logo logo a gente tá de volta.